Você acaba de lançar um livro com o nome Quem Põe o Guizo no Gato. Primeiramente, explica essa colocação. Um dos grandes atrasos da economia brasileira é o fato de você trabalhar com taxas de juros anormais. Isso distingue o Brasil dos outros países. O Brasil lidera as mais altas taxas de juros do mundo, não agora, mas historicamente há décadas. E isso é um problema recorrente. Entra governo, sai governo e não se mexe nessa questão. Ou seja, há um verdadeiro domínio do mercado financeiro sobre as decisões políticas e sobre a própria mídia que propaga as ideias desse mercado. Nos meus artigos, eu faço uma crítica severa à alta taxa básica de juros, que é a Selic, sempre esteve muito acima da inflação, e também uma crítica severa sobre as taxas de juros do tomador, ou seja, das pessoas e das empresas que vão ao sistema financeiro pedir um empréstimo. São taxas altíssimas, sendo que no caso da população, ela está atingindo mais de 90% da população no cartão de crédito. Pratica taxas de juros sempre superiores a 300% ao ano. Essa questão atravessa todos os governos. Fernando Henrique, para ter uma ideia, essa taxa básica de juros, em média, nos 8 anos dele, foi de 22%. E a inflação média nos 8 anos dele foi 8%. Ou seja, 22 menos 8, 14 pontos acima da inflação. No mundo todo, essa taxa está no nível da inflação há vários e vários anos. Quando entra o Lula, esses 22 caíram para 15, mas a inflação foi 6, portanto, 9 pontos acima. Quando entrou Dilma no primeiro mandato, ela caiu para 10, mas a inflação foi 6, ou seja, ela ficou em 4, a taxa real. E com o Temer ela baixou até 6,5, mas na média ficou em 7, 8, e a inflação ficou em 4, 5, ou seja, ainda acima da inflação. Nós temos, com isso, uma dívida que é corrigida pela Selic e que só cresce porque a taxa de juros é acima da inflação, que joga a dívida pública para cima. Ou seja, o Brasil torra cerca de R$500 bilhão pagando juros por causa dessa taxa. Mas o que mais ataca a economia é a taxa de juros à pessoa física, essa do cartão de crédito que eu acabei de falar. E aí vem a questão, quem põe o guizo no gato? Quem ataca essa questão do mercado financeiro? Eu me recordo que o Lula, quando entrou em 2003, ele falou, olha, precisamos baixar a taxa de juros, que é muito alta, logo no começo do governo. Mas no dia seguinte, o Palocci, que era o ministro da Fazenda, mais o presidente do Banco do Brasil e da Caixa, falaram que não façam isso, porque isso vai quebrar o Banco do Brasil e a Caixa. E aí o Lula recuou. E o assunto só foi voltar a tocar na crise de 2009, quando ele falou que essa crise é uma marolinha e ele então determinou o Banco do Brasil e a Caixa, por uma determinação do presidente, que reduzissem as taxas de juros. Poucas pessoas se recordam disso. A Caixa cumpriu. O Banco do Brasil, o presidente se negou a fazer isso, dizendo que isso ia prejudicar o Banco do Brasil. O Lula demitiu ele sumariamente no mesmo dia. Isso para mostrar como essa briga é uma briga complicada. O fato é que passou alguns meses, o Lula esqueceu da questão, o Banco do Brasil e a Caixa voltaram a subir para o nível que já tinham praticado, já vinham praticando, que é o mesmo nível do mercado privado. A Dilma Rousseff, em 2012, tentou novamente reduzir as taxas de juros e falou que não tinha justificativa técnica para os bancos praticarem essas taxas. E ela determinou ao Banco do Brasil e à Caixa que reduzissem as suas taxas de juros. A Caixa reduziu pela metade e o Banco do Brasil fez uma redução de 30%. Mas os grandes bancos privados reduziram só 10%. E isso já foi uma melhoria, só que durou só uns 3 meses, porque essa ação que a Dilma fez simplesmente não teve sequência. E aí o mercado percebeu
que o governo não tinha bala na agulha para enfrentar essa questão e para se comunicar com a sociedade, que era muito importante. Então, Amir, neste momento em que houve essa baixa de juros por parte dos bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, houve um aumento no bolso do trabalhador. Isso repercutiu sensivelmente? Repercutiu sim, porque na medida em que a taxa de juros, principalmente do cartão de crédito, ficou mais baixa, ela, claro que ajudou. Mas como o período foi muito curto, não deu para mexer assim com a economia como deveria. Então, Amir, mais uma vez, a Rádio Madalena agradece a sua participação, falando sobre economia, um assunto tão importante para nós brasileiros. Oi, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação de vocês em comentários, críticas, sugestões importantes que estão ajudando essa página a ser um veículo de discussão de ideias, especialmente ligadas à economia e à política. Em segundo lugar, eu queria pedir a sua presença no Facebook, onde você pode recomendar essa página. Entre no nosso canal no YouTube, Palavra de Amir. Inscreva-se e lembre-se, você tem que acionar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Vamos em frente, sigamos juntos.